Fala pessoal, imagina que você quer pegar um atalho, mas após entrar será uma estrada sem volta, pois este é o filme Drive Back de 2024, e eu sou a F, o esquizofrênico fuleiro. Então vamos pra história. Um jovem está desenhando na floresta e se assusta com um tiro, e seu pai aparece na sua frente com um cervo que acabou de caçar, e o chama para participar, pois ele precisava se tornar um homem, e para isso ele só precisava dar algumas facadas de leve para aliviar a dor do cervo. E agora vemos que esse jovem cresceu e está gravando o pedido de namoro para sua namorada, e eles são Reed e Olivia. E depois desse pedido, algum tempo se passa e Olivia já estava grávida, e eles estão comemorando o chá de panela do jovem que estava perto de nascer. E ao mesmo tempo que todos estão felizes, todos estão perguntando quando eles se casariam, pois ele comeu o bolo sem cantar o parabéns, e seu amigo pergunta como estava o trabalho dele como quadrinista, porque ele precisaria de um bom trabalho agora que o mequetrefe iria nascer. A festa acabou e eles precisam ir para casa e seu pai aparece para se despedir, mas o clima com ele era estranho, pois eles nunca foram muito próximos, ainda mais porque ele sempre foi muito seco quando ele era mais novo, e seu pai pergunta se ele realmente estava pronto para ser pai, e como presente ele coloca uma caixa com vários itens de caça e sobrevivência atrás do carro, pois nunca se sabe quando se pode precisar. Na festa, eles tiraram várias fotos com uma Polaroid para guardar o momento, e seguindo a estrada, Reed se distrai conversando como seu pai era estranho, e quase são jogados para fora da estrada por uma caminhonete laranja, e como o carro rodou na estrada, eles perdem um caminho para casa e Olivia começa a falar que ele sempre fazia essas coisas de se perder. Como não tinha sinal de telefone, eles seguem uma estrada que apontava para um posto de gasolina no meio do nada. Já avisei que vai dar merda isso. E esse seria o único posto em muitos quilômetros e precisariam de comida para uma viagem de 4 horas. Começa a chover e entrando no posto parecia abandonado, e um senhor que estava no caixa não falava nada, até que uma velha muito esquisita aparece e pergunta o que eles estavam fazendo por ali. E Reed diz que precisava abastecer o carro, além de um mapa para chegar em casa, pois estavam sem internet, e a velha manda ele copiar o caminho no mapa, mas Olivia diz que estava com pressa, e ela mostra que havia um atalho que apenas os moradores usavam, e enquanto isso a velha começa a conversar e ri com o velho na cadeira, mas ele se chamava Tio Paulo. Que porra é essa, marreco? Eles saem e percebem que o nome da loja é Loja do Esquecido, e aquilo fazia sentido por ser no meio do nada. E na estrada eles encontram a placa mostrando o atalho do mapa, então eles chegariam em casa em 3 horas, e vão seguindo a estrada, e Reed diz que não conseguia se conectar com seu pai, pois quando ele era pequeno, ele foi chamado para esfolar um cervo que estava sendo caçado, mas ele ficou nervoso e vomitou, e seu pai bateu nele só porque não queria ser um caçador, e desde então o clima entre eles ficou estranho, e Reed se distrai olhando para o lado e mais uma vez quase que eles sofrem um acidente, e havia um para-choque na estrada, e Olivia começa a falar mais uma vez que ele só faz besteira, e Reed, como é muito passivo, ignora e tira o para-choque da estrada, e voltando pro carro, ele começa a enxergar como se estivesse caindo sangue no para-brisa, mas aquilo era tudo coisa da sua cabeça, e eles seguem um caminho. Os dois estão brincando de alguém roubou pão na casa do João, e aparece um homem andando pelo acostamento, e Reed quer parar e perguntar se ele estava bem, e Olivia diz que ele estaria arriscando sua própria família a troco de nada, e mesmo assim ele quer parar. Era um velho que estava meio doido da cabeça e começa a gritar para eles voltarem, mas ao invés disso, ele sai acelerando, achando que ele iria fazer algo. Olivia diz que ele sempre fazia essas coisas e por isso que ela ficava insegura, e Reed começa a falar do passado como se ela tivesse feito algo, mas ela diz que já pediu desculpas e havia mudado, e acho que todos já entenderam o que aconteceu. E Reed, como queria fazer tudo certo, arrumaria um segundo emprego até conseguir lançar um quadrinho de sucesso, e como a viagem ainda levaria algumas horas, Olivia pede para parar no mato para escorrer o molhado.
Enquanto ela está lá, Reed fica do lado de fora e escuta algo caindo mais à frente do carro, mas era apenas uma pinha. Mas voltando, a porta do seu carro estava aberta e Olivia escuta algo vindo atrás dela, correndo pelo mato e sai correndo para o carro. Eles ficam assustados com aquilo e Reed conseguiu se machucar sozinho quando se assustou com o grito dela. E para piorar, eles continuam dirigindo como se não tivesse fim, pois a estrada era tudo igual. E ele começa a ter pesadelos acordados, mas Olivia não percebe nada e a gasolina já estava acabando. No meio da estrada aparece mais um para-choque, e aquilo era assustador, pois parece o que eles tiraram. E após contornar, pois poderia ser uma armadilha, Olivia começa a enxergar uma mulher sangrando pedindo ajuda, mas agora só ela conseguia enxergar. E mais um para-choque aparece na estrada e eles decidem sair para andar pelo mato e encontrar ajuda. Mas assim que saem do carro, estava de noite e eles não lembravam de nada. Olivia sabe que tem algo de errado, mas sua memória estava estranha e na estrada havia um carro velho abandonado e começa a cair sangue em cima, pois tinha uma pessoa pendurada por uma corda e eles correm para o carro. E logo atrás vem um homem mascarado com uma faca na mão e eles passam por cima dele, mas a gasolina estava acabando. Então eles precisam arrumar um jeito de sair dali. O mascarado está voltando e Reed diz que eles precisariam sair e correr para procurar ajuda. E por sorte deles, vem um carro na outra direção e começa a buzinar chamando a atenção do mascarado. E os dois se escondem no mato até tudo ficar mais calmo. Eles voltam para o carro, mas tudo estava diferente e eles esqueceram o que estavam fazendo e Reed encontra uma foto dos dois, mas não se reconhece e começa a brigar achando que ela ainda estava o traindo. Mas ela diz que isso foi no passado e ele falava isso porque não queria ficar com o boneco. E no momento que ele se distrai, o mascarado aparece. Os dois acordam amarrados, perto de uma fogueira. E agora eles realmente estão ferrados. E como não sabem se ali seria o último dia deles, Olivia começa a revelar tudo o que aconteceu, pois não acha justo ele passar por tudo isso. E ela diz que ela não traiu ele apenas uma vez, mas várias vezes, porque não sabia se o relacionamento deles seria sério. Até que ela ficou grávida e parou, mas não sabia se era dele ou do negão da canela fina. Mas desde então, ela decidiu construir uma família com ele. E Reed nesse momento já não acreditava mais nela, e o mascarado, como não aguentava mais ela falando, vai para acabar com os dois, mas por sorte, aquele velhinho da estrada aparece e os salva. Agora eles podem fugir e vão andando pelas florestas, que estavam queimadas, e o velho diz que ali há muito tempo não lembrava o que aconteceu, mas parece que houve um incêndio. E ele explica que aquele lugar é um loop que indo para frente você fica preso, então precisava voltar de costas e por um instante ele estava lúcido e logo volta a ficar doido, achando que eles eram do mal e os dois voltam à estrada correndo. Reed só quer voltar para casa e Olivia está pedindo desculpas por tudo que aconteceu, pois não sabe de quem era o boneco misterioso. E o plano de saída é conseguir encontrar a versão antiga deles e pegar gasolina no carro e abastecer o carro deles e voltar à estrada. E aqui vemos o loop, pois Reed distrai uma versão antiga com uma pinha e volta correndo pelo mato com um galão. E a versão antiga da Olivia sai correndo assustada e tudo daria certo, mas quando percebem, estão parados dentro do carro porque aquele lugar mexe com a mente deles. Depois de lembrar o que fazer, eles seguem a estrada e chegam à noite na frente de outro carro e encontram o mascarado na frente do carro deles, mostrando que tudo realmente é um loop. E eles buzinam para os dois fugirem e agora tinha de tudo para eles sobreviverem. Mas Olivia começa a procurar comida, encontra uma faca de caçador e uma lona igual do assassino e começa a ameaçar Reed, pois ele se tornaria o assassino. Então, para ele não se tornar, ela se torna primeiro e expulsa ele do carro. O problema é que o mascarado aparece e vai atrás dele, e quando ela sai do carro, achando que estava tudo bem, ela leva uma facada, porque na verdade ela que realmente se transformou na mascarada. E Reed volta e a salva. Olivia está sangrando muito e acha que perderia seu bebê. E para piorar, um outro mascarado aparece porque em alguma realidade do loop, ele que se transformou no assassino. E ele leva uma facada de leve para ficar esperto e carrega Olivia para pendurar em uma árvore e o loop do começo seria reiniciado. Mas Reed consegue levantar e acaba com sua versão mais velha para interromper o ciclo de terror. E para acabar com tudo, ele joga fogo nos dois, mas o fogo vai se alastrando pela floresta. E acho que todos já entenderam o que estava acontecendo. Olivia está
perdendo muito sangue, e ele segue a estrada de ré e consegue sair antes de entrar no atalho. Mas Olivia estava desfalecida e seu pai liga perguntando se ele estava bem. Ele diz que independente do que acontecer, ele poderia esquecer tudo e seguir em frente. Mas ele estava falando sobre enfrentar os problemas como homem. Mas ao invés disso, ele se despede e pega um capuz e um galho, porque estava com a perna machucada e entra no atalho, o que mostra que ele vai se tornar o velho andarilho. E para piorar, Olivia acorda porque ela só estava desmaiada e vai atrás dele. Reed está na estrada quando uma jovem com olho azul e um corte no rosto aparece, e ele reconhece que era sua filha, mostrando que não conseguiram escurecer a família dele. E Olivia estava viva, o problema é que aquele looping nunca terá um fim. E você não percebeu que está num looping de assistir filmes de qualidade duvidosa? Então já deixa sua curtida e se inscreve se for novo, porque amanhã sempre poderemos ter algo melhor. Ou não.